Olá, pessoal! Como estão vocês? Imagina só, você está num navio gigantesco que bate em um iceberg e afunda. Você sobrevive. Aí você pensa, nunca mais piso em um navio. Mas não, você volta a trabalhar em outro navio que também afunda e sobrevive de novo. E se eu te dissesse que tem uma terceira vez? Parece roteiro de filme, mas essa é a história real de Violet Jessop, a mulher que a morte simplesmente desistiu de levar. Prepare-se para conhecer a comissária de bordo mais azarada ou sortuda da história. E vamos ao vídeo. Violet Constance Jessop nasceu em 1887 na Argentina, filha de imigrantes irlandeses. E olha, a vida já começou testando ela cedo. Quando tinha apenas 2 anos, pegou tuberculose, uma doença que naquela época era praticamente uma sentença de partida. Os médicos deram poucas chances. Mas Violet disse, não, obrigada, e se recuperou completamente. Essa foi só a primeira vez que ela enganou o descanso eterno. Mal sabia ela que viria muito mais pela frente. Quando o pai se foi, Violet, ainda adolescente, precisou ajudar a mãe a sustentar os irmãos mais novos. E qual foi o emprego que ela arrumou? Comissária de bordo em navios de passageiros. Sim, aquele trabalho que parecia glamouroso, viajando o mundo, servindo pessoas ricas. Parecia o emprego dos sonhos, né? Bom, espera só. Em 1910, Violet conseguiu um emprego na White Star Line, a maior companhia de navios da época. Seu primeiro navio, o RMS Olympic, o maior navio de passageiros do mundo. Era praticamente uma cidade flutuante de luxo. Tudo ia bem, até 20 de setembro de 1911. O Olympic estava navegando tranquilamente, quando, colidiu com um navio de guerra britânico chamado HMS Rock. Agora, imagina a cena. Você está lá, servindo chá para os passageiros, quando de repente, um navio inteiro chacoalha violentamente. O HMS Hawke, literally, rasgou um buraco enorme no casco do Olympic. Violet deve ter pensado, bom, foi legal enquanto durou. Vou finalizar a vida assim, no meu primeiro ano de trabalho. Mas sabe o que aconteceu? Nada. Quer dizer, o navio ficou destruído, sim, mas não afundou. O Olympic conseguiu voltar mancando para o porto. Todo mundo sobreviveu, incluindo nossa Violet. Qualquer pessoa normal pensaria, pronto, chega de navios para mim. Mas não a Violet. Ela olhou para aquilo e pensou, ufa, que sorte, vou continuar trabalhando em navios. Violet, se você soubesse o que estava por vir, apenas 7 meses depois do acidente do Olympic, Violet foi designada para trabalhar no navio, irmão recém-lançado, o RMS Titanic. Sim, aquele Titanic, mas esse é inafundável, diziam. É o navio mais seguro já construído. Garantiam. Violet provavelmente pensou, bom, depois daquele susto no Olympic, esse aqui vai ser moleza. No dia 14 de abril de 1912, noite fria e estrelada, Violet estava no seu camarote quando sentiu um tremor estranho. Ela subiu ao convés para ver o que era. Lá estava, um iceberg gigantesco arranhando o lado do navio como se fosse feito de manteiga. No começo, ninguém entrou em pânico. Afinal, o Titanic era inafundável. Lembra? Violet até viu passageiros jogando bola com pedaços de gelo que caíram no convés. Jogando bola com pedaços do iceberg. Gente, o nível de negação era impressionante, mas logo ficou claro. O inafundável estava afundando. E rápido, como comissária de bordo, Violet tinha que ajudar os passageiros, especialmente as mulheres e crianças, a entrar nos botes salva-vidas. No meio do caos absoluto, com pessoas gritando e correndo,
alguém literalmente jogou um bebê nos braços dela e mandou: "Segura esse bebê!" Violet entrou no bote salva-vidas número 16, segurando uma criança que nem era dela. Ela remou por horas no oceano gelado, vendo o Titanic, o maior navio do mundo, afundar lentamente no mar escuro. Mais de 1.500 pessoas morreram naquela noite. Violet e o bebê misterioso sobreviveram. Ela depois foi resgatada pelo navio Carpathia. E sabe o que aconteceu? Uma mulher apareceu do nada, arrancou o bebê dos braços dela e desapareceu. Até hoje, ninguém sabe quem eram. Nesse ponto, qualquer pessoa normal pensaria: ok, o universo está me mandando um recado. Chega de navios. Violet pensou: caramba, que azar. Bom, melhor voltar ao trabalho. Sim, ela continuou trabalhando em navios. Quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, Violet se alistou como enfermeira da Cruz Vermelha. E onde ela foi trabalhar? Adivinha? Em um navio hospital. Não qualquer navio. Era o HMHS Britannic, o terceiro navio irmão do Olympic e do Titanic, os três irmãos da White Star Line, finalmente reunidos. No currículo de desastres da Violet, o Britannic era enorme, bonito e teoricamente mais seguro que o Titanic. Depois daquela tragédia, eles melhoraram muita coisa. Era um navio hospital, pintado de branco com cruzes vermelhas gigantes. Deveria ser protegido pelas regras de guerra. 21 de novembro de 1916. O Britannic estava navegando pelo mar Egeu, na Grécia. Violet estava tomando café da manhã tranquilamente, quando, kabum! Uma explosão gigante. O navio havia atingido uma mina marítima, deixada pelos alemães, ou foi torpedeado. O mistério nunca foi totalmente resolvido. Violet deve ter pensado: não de novo, mas dessa vez foi pior. O Britannic estava afundando muito mais rápido que o Titanic. Se o Titanic levou 2 horas e 40 minutos para afundar, o Britannic 55 minutos. Mal dava tempo de processar o que estava acontecendo. Violet correu para os botes salva-vidas. Mas aqui vem a parte mais insana. O capitão, tentando desesperadamente chegar mais perto da costa, manteve os motores ligados enquanto o navio afundava. Os enormes propulsores continuavam girando. Violet estava em um bote que foi sugado pela corrente criada pelos propulsores. Ela foi arremessada na água gelada e quase foi triturada pelas hélices gigantes do navio. Ela bateu a cabeça com força e ficou inconsciente por um tempo. Quando acordou, estava boiando no mar, com um ferimento grave na cabeça. Ela conseguiu nadar até encontrar destroços e se segurar neles até ser resgatada. 3 naufrágios. 3 vezes enganou o descesso. Violet Jessop era oficialmente indestrutível. Agora você deve estar pensando: ok, agora ela parou de trabalhar em navios, né? Errado. Violet voltou a trabalhar na White Star Line depois da guerra. Ela continuou sendo comissária de bordo por mais 30 anos. Ela só se aposentou em 1950, aos 63 anos. A mulher sobreviveu aos 3 maiores desastres navais da história e pensou: barbaridade. Estatisticamente falando, eu já usei toda a minha cota de azar. Agora é só sucesso. E sabe de uma coisa? Ela estava certa. Pelo resto da carreira, nunca mais aconteceu nada. Nenhum iceberg, nenhuma mina, nenhuma colisão. Nada. Violet escreveu suas memórias, que se tornaram um livro chamado Titanic Survivor, e viveu tranquilamente até 1971, quando faleceu de ataque cardíaco aos 83 anos, em terra firme, na cama dela, em paz. Tem uma história maluca. Anos depois de se aposentar, Violet recebeu um telefonema misterioso. Uma voz de mulher perguntou: você é a Violet que salvou um bebê no Titanic? Violet
Disse que sim, a mulher respondeu. Eu era aquele bebê, e desligou. Nunca mais ligou. Até hoje ninguém sabe quem era. A Violet Jessop é a prova viva, literalmente, de que algumas pessoas são simplesmente difíceis demais de extinguir. O passamento olhou para ela 3 vezes e pensou: sabe de uma coisa? Deixa pra lá. Essa aí não vale o esforço. Então, da próxima vez que você reclamar de estar tendo um dia ruim, lembre-se da Violet. Ela afundou com os 3 maiores navios da história e ainda assim foi trabalhar na segunda-feira. E é isso, pessoal. Curta, comente e compartilhe. Obrigado. Até a próxima.